uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área, já há algum tempo, dentro do nosso país. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza um ano tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e, no mínimo, um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Eu espero que nós voltemos a acreditar um pouco mais no profissional brasileiro. Não quero que encarem como um desabafo, não. É apenas uma constatação do que vem acontecendo nos últimos 25 anos. Sempre tem um culpado no futebol, esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol e nem sempre é isso que acontece. Então, quem assiste essa entrevista que a gente acabou de passar do Dorival, uma entrevista coletiva, a gente vai falar um pouco mais dela mais pra frente, falando o que ele está falando, é natural que a pessoa pense que os técnicos brasileiros foram desrespeitados, aconteceu alguma coisa que eles foram desrespeitados, certo? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Saudações rubro-negras, eu sou Vinícius Almeida, rubro-negro de tradição, de família, de coração, professor de história. Esse é o canal Crônicas da Nação, não deixe de nos seguir, dar like, compartilhar nos grupos de amigos. Esse apoio para canais que estão começando, esse apoio é crucial, ajuda muito demais. O tema do vídeo de hoje é a crise dos treinadores brasileiros e o falso patriotismo, que é um pouco com base num artigo que eu publiquei na Le Monde Diplomatique, está disponível também, vai estar o link na descrição. Bom, dezembro do ano passado, ou seja, pouco mais de um mês atrás, o treinador Dorival Júnior fez essa entrevista que a gente mostrou aqui. Ele que é campeão 4 vezes pela Copa do Brasil, com Santos, com Flamengo, com São Paulo e agora com Corinthians, treinador consagrado. Ele vai fazer um desabafo e aí ele vai pedir mais respeito para a imprensa, opinião pública e tudo mais. E aí eu fico já primeiro questionando que desrespeito foi esse, né? Quando que os técnicos foram desrespeitados? Assim, não tem muito claro isso, né? Claro que isso tem um fundamento, mas eu entendo que não tem a ver com desrespeito, não é o termo correto. Mas pior ainda, porque no mês anterior, ou seja, no início de novembro, teve um evento que aconteceu na CBF e que 2 treinadores, Oswaldo Oliveira e Emerson Leão, com a presença do Carlo Ancelotti, que tinha sido convidado para o evento, um evento de treinadores brasileiros, vão fazer falas horríveis. Ele vai dizer, no caso do Oswaldo de Oliveira, ele vai dizer que quando Ancelotti for embora, depois de ser campeão no ano que vem, que volte um brasileiro. E o Leão vai dizer que sempre disse que não gosta de treinadores estrangeiros no meu país. Isso na frente do Ancelotti, né? Então esse é o contexto dessa fala de respeito, da desvalorização dos técnicos brasileiros, que os técnicos estão sendo desvalorizados. E também o contexto de que ele foi o último técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, no caso, antes de assumir o Ancelotti. Para a gente entender essa reação, eu vou convidar vocês a olhar em 3 gráficos diferentes, tá? Primeiro gráfico, a gente está vendo o ranking que foi divulgado em abril do ano passado de clubes que mais trocaram de técnicos no Brasil. O campeão de trocas é o Vasco, seguido do Flamengo, Fluminense, Botafogo. E dos 10 primeiros, o que menos trocou foi o São Paulo, que trocou só 31 vezes, né? No segundo gráfico, a gente vai observar o ranking que eu montei com base num levantamento que o GE faz numa parte do site do GE, que é sobre rotatividade de técnicos. Quais foram os 5 técnicos mais contratados de 2003 a 2023, né? Os 5 técnicos favoritos estão aí. Em primeiro lugar está o Cuca, com 21 contratações. Em segundo lugar, o Renato Gaúcho, com 20. O Muricy Ramalho, 19. Esse já está aposentado. O Marcelo Oliveira, Leverkusen, que eu não sei se estão aposentados, mas eu nunca mais vi. Então, esses números, eles vão ilustrar a tal da ciranda de técnicos que vai acontecendo no futebol brasileiro nos últimos anos,
que não dá para dizer em falar em máfia. Máfia talvez seja muito exagerado, tanto a gente colocou entre aspas assim, mas é um certo cartel de treinadores, porque são poucos treinadores considerando o número de cargos e que vão rodando. Eles saem de um clube, depois vão para o outro e tal, e assim por diante. E nesse cenário, eles, além dessa rotatividade, dessa garantia de emprego, mesmo fazendo trabalhos ruins, né, a média de permanência no cargo de treinadores no Brasil é de 5,8 meses, ou seja, menos de 6 meses, né? Eles ganham sempre rescisões e salários muito altos, né? Então, eles todos ganham muito dinheiro mesmo não sendo bem-sucedidos na maioria, ou quase todos os seus trabalhos, né? E para piorar a situação, ainda tem uma estagnação desse tipo de trabalho dentro da comissão técnica, porque esses treinadores vão rodando e vão se mantendo ao mesmo tempo, vão fazendo trabalhos cada vez piores, e essa defasagem técnica, ela leva à estagnação do próprio futebol brasileiro, né? A gente vai vendo isso em jogos como o 4-0 do Barcelona contra o Santos em 2011, foi um baile, poderia ser 5, 6, 7. O 7-1, né, também é outro grande exemplo, e isso não era justificado até pouco tempo atrás por conta da defasagem de organização tática, preparação técnica, estrutura dos clubes. Só que em 2019 acontece uma coisa que vai mudar os rumos do futebol brasileiro, que é a contratação do Jorge Jesus, português, e que em 6 meses ele vai conquistar 2 títulos de suma importância, os 2 mais importantes da temporada, Campeonato Brasileiro e Libertadores, e sendo que brasileiro ele ganha um recorde de pontos, e isso dá uma escancarada na defasagem dos trabalhos de comissão técnica que ele está enfrentando, porque o time do Flamengo tinha um elenco muito bom, é verdade, mas ganhava como melhores elencos do ano nos outros anos não ganhavam, né, de maneira avassaladora, goleando clubes que estavam ali na ponta da tabela também, e por aí vai. Isso fez com que mudasse o jogo bastante. Vai estimular a contratação de outros técnicos estrangeiros, alguns dão mais certo, outros dão menos certo. A gente vai ver o caso do Abel Ferreira, Arthur Jorge, que dão muito certo. E a cereja do bolo, o símbolo final desse processo é a contratação do Carlo Ancelotti, assumindo a seleção brasileira, coisa inédita na história do Brasil. A gente já teve treinadores estrangeiros antes de 2019, a gente tinha treinadores estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro antes de 2019 e em 2019. Só que depois do Jesus e até o Ancelotti agora, a gente tem um domínio, uma preferência dos principais clubes pelos técnicos estrangeiros que a gente não via até então, né? E isso gerou um enorme incômodo, e isso que explica a reação do Oswaldo Oliveira, do Emerson Leão, e também depois do Dorival Júnior, que é o técnico que sofreu as duras consequências, né? E aí ele vai usar um momento onde ele faz um pequeno revés contra um técnico estrangeiro, que é o Leonardo Jardim do Cruzeiro, para jogar na cara, coisa que é muito comum no futebol brasileiro, né? E isso tem muito pouco a ver com patriotismo, não tem relação nenhuma, tem a ver com eles quererem reserva de mercado, que é um outro conceito, né? Mas a gente pensa assim, mas do jeito que tá bom, então a gente faz uma troca, agora só técnico estrangeiro e os técnicos brasileiros são deixados em segundo plano. A gente está vendo até exemplos de técnicos brasileiros, já vamos falar disso, que são muito promissores, né, e que ascenderam em 2025, né. A meu ver, ter técnicos estrangeiros aqui está longe de ser o problema. Pelo contrário, é uma oportunidade, na verdade. E aí eu vou falar uma ideia muito louca aqui, que está lá no texto explicando também, lá no artigo do Le Monde, que é a ideia de joint venture. Para quem não sabe, joint venture é uma associação de 2 empresas que vão fazer acordos, né? A mais famosa é a joint venture de troca de tecnologia, em que empresas com alta tecnologia chegam e se associam a uma empresa que oferece mão de obra mais barata, custo da produção mais barato, e aí vai ensinar como faz para essas empresas, para esses
parceiros, né, que têm menos tecnologia, e lá na frente cada um vai andar com as suas próprias pernas, né? No caso do futebol, o que a gente está vendo aqui é uma Europa que tem um know-how muito maior em medicina esportiva, psicologia, organização tática de alto nível, né, treinamentos, e a gente tem os talentos brasileiros, ainda tem o jogador brasileiro ainda é muito exportado, né? É um jogador que vai jogar fora e muitas vezes na Europa. Então, ao invés da gente expulsar estrangeiro, a gente tem que começar a trazer os estrangeiros para eles estabelecerem contratos, acordos com a gente de outra categoria. E aí o caso do Ancelotti é mais irônico, porque a gente está falando de um treinador italiano que rodou em vários países e que é um técnico conhecido por ter aspectos de brasilidade na sua proposta como treinador, né? Ele trabalha muito bem com jogadores brasileiros, como Vinícius Júnior, como Rodrigo. Ele trabalha com um conceito de liberdade de associação na construção ofensiva, e isso é, assim, um técnico brasileiro conseguir fazer bem esse trabalho tem condição de montar equipes brasileiras muito mais poderosas, muito mais fortes do que uma equipe que vai simplesmente copiar um modelo europeu e reproduzir. O europeu que é mais duro, que é mais quadrado na sua construção ofensiva, menos criativo. E aí a gente também tem que começar a olhar, cara, que tem treinadores que estão aparecendo, o Felipe Luiz está aparecendo aí, ele que já começa a fazer esse joint venture meio involuntário, né? Na verdade é quase um espião, né? Que ficou ali anotando os treinos do Jorge Jesus para reproduzir depois. Claro, estudou bastante, continua estudando muito. Outra figura importante é a do Rafael Guanais, que é um técnico muito estudioso também, já tem um pouco mais de estrada, mas agora que está começando a trabalhar com clubes de Série A. Então a gente vê que claramente é possível que se surjam novos técnicos brasileiros que tenham capacidade de competir de igual para igual, ou serem até melhores do que os técnicos estrangeiros, né? Então, assim, moral da história, a gente tem que parar de chorar, de reclamar e de brigar com os estrangeiros, os treinadores que estão aqui, parar de passar essa vergonha que o Oswaldo Oliveira e o Emerson Leão passaram, e começar a entender que a gente pode aprender muito com esses treinadores para que técnicos brasileiros, jogadores brasileiros possam recuperar a essência do futebol brasileiro, que era e foi por muitos anos o melhor futebol no mundo, ainda tem todo o potencial de ser, historicamente é. E aí eu queria saber o que você acha dessa história, coloca aqui nos comentários, mais uma vez eu peço para vocês compartilharem. Saudações e somos!